Bom dia, irmãos. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é um privilégio, né, podermos, nessa linda manhã que o nosso Senhor permitiu, né, que estejamos aqui para poder fazer memória de um fato maravilhoso, né, que foi tudo o desejo dele, como cantamos. Ele sendo o Rei, Senhor dos Senhores, ele desejou se esvaziar, né, se esvaziar por causa de pecadores, se esvaziar por causa da nossa vã maneira de viver, por causa das nossas transgressões, né? E eu estava pensando, o Senhor criou o jardim e colocou Adão e Eva para ter uma vida, né, de acordo com a vontade dele. Mas o Senhor colocou a escolha também. Falou, você deve comer de todas as árvores, menos dessa. O Senhor deu a escolha para ele, o Senhor tem nos dado escolhas, né? É um Senhor dos senhores, todo-poderoso. Ele nos dá a escolha. Para estar escolhendo o que vamos fazer. Se vamos conseguir prosseguir em conhecê-lo ou não. Prosseguir em temê-lo ou não, né? Mas há consequência, né? Então nós devemos nos pensar bem, né? Que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que nos amou e nos ama, e Ele continuará nos amando por toda a eternidade, né? Porque nós não estamos aqui de qualquer maneira, né? Eu gostaria de, nesse pensamento de que o homem, a queda do homem, né? Ali no jardim, mas o Senhor nos fala lá em Efésios que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Assim que Ele criou o jardim, deixou Adão e Eva lá, Ele sabia que eles iam ter essa queda ali, ia transgredir, ia desobedecer, ia se rebelar contra a vontade do Senhor, né? Eles se rebelaram, né? A rebelião, a desobediência é uma coisa, né, terrível para o Senhor. Ele não quer que sejamos rebeldes, não quer que sejamos desobedientes, né? Então que prossigamos em obedecer o Senhor, né? Não se rebelar contra o nosso Senhor, porque Ele é que é dono de todas as coisas. E nós temos ciência disso, porque nós temos aqui, ó, né, o presente, a orientação para seguirmos, né, de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor, né? Então eu fico pensando, né, se nós abrirmos em Reis capítulo 18, né, Elias, diante de toda a congregação e dos 850 profetas, 400 mais 450, né? Era 400 profetas de Baal e mais 450 e mais toda a congregação, que ele falou para o rei a juntar, toda a congregação. Era muita gente. O Senhor perguntou para eles, né? Por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Né? Por que vocês ficam? Vocês têm que decidir o que é que vocês querem. Vocês querem seguir Baal ou seguir a Deus? Aí fala que o povo não respondeu nada sequer. Ficaram quietinhos. Não respondeu uma só palavra. Né? É impressionante. Então estava assim, né? Não tem resposta. Como se diz, na verdade eu estou mesmo cocheando entre dois pensamentos. Eu não tomei decisão do que eu quero, do que eu devo fazer, né? Da minha caminhada, né, correta diante do Senhor, né? Eles podiam ter respondido, não, nós queremos o Senhor, né? Nós não estamos querendo cochear entre dois pensamentos. Nós queremos continuar seguindo o nosso Senhor. Mas que maravilha saber de tudo isso, da queda do homem, de que corremos o risco de estar cocheando entre dois pensamentos, de estar dividido, né? Por muitas coisas, por algum convite, por alguma coisa, por algum diploma, né? Por alguma coisa que nos é oferecida aos olhos humanos. Mas o Senhor, Ele nos deixa, né, na palavra dele também, para não andarmos por vistas, né? Não andarmos olhando para as coisas naturais demais, andar olhando para o próprio Senhor, né? Porque tem uma medida para nós. É na medida que nós olhamos
para as coisas que nós vamos nos enchendo. Se você tem uma medida para olhar mais para as coisas do Senhor, você vai se encher mais das coisas do Senhor. Se você tem uma medida para olhar menos, quanto mais você olhar para as coisas que se veem, você vai se encher das coisas que se veem. Não é verdade? Então, essa questão, esse ponto de estar dividido, tem me chamado muita atenção, né? Da palavra do Senhor. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer que eu e você, né, esteja dividido. Eu não estou aqui fazendo julgamento para os irmãos. É a palavra do Senhor que é uma exortação para nós. Né? Não cocheai entre dois pensamentos. Não cocheai. E diante disso tudo, o Senhor, Ele proveu para nós aqui uma palavra já foi até orado, né? Romanos capítulo 4. Quero ler o verso 25, o último verso do capítulo. O Senhor, ele foi entregue. Ele se entregou, né? Ele foi entregue, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Então, houve uma transgressão geral, né? E o Senhor, como Ele nos amou antes da fundação do mundo, com toda a condição como Deus, né? Ele proveu, né? Ele proveu essa vinda do Filho dele que se esvaziou, como foi o primeiro cântico que nós cantamos. Ele se esvaziou, né? E Ele nos convida para nos esvaziar de nós mesmos, nos revestir, nos encher de Cristo, né? Então aqui ele foi entregue por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão. Mas que transgressão que eu cometi? Né? Você herdou essa transgressão? Adão transgrediu lá. Ó. O Senhor estabeleceu uma coisa para ele poder não comer, ele comeu. E nós estamos nós estamos, né? Nessa transgressão. Mas ele morreu para a nossa justificação. Aleluia. Né? Fomos justificados por Jesus Cristo ali naquela cruz. Né? E no verso 1 do capítulo 5, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vira mais a página dos irmãos aqui, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Paulo vem falando para os irmãos ali algumas questões sobre... Eu observei que ele fala muito não, né? Então no versículo 1 ele diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas já estavam bebendo de Cristo, né? Estavam ali no deserto, já estavam desfrutando de Cristo, já estavam bebendo de Cristo, mas Cristo só veio, morreu e ressuscitou depois, mas eles já estavam, Cristo já tinha nos amado antes da fundação do mundo. Então Cristo já estava ali com eles. Eles já estavam desfrutando da pedra espiritual que era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Né? Mas Deus não se agradou. Eles estavam ali tudo, fazendo isso, aquilo outro, e bebendo da pedra espiritual. Mas Deus não se agradou. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Irmãos, se tornaram exemplo para nós. Como o Senhor é maravilhoso em providenciar tantas riquezas, tantos exemplos da palavra dele, né? Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram. Né? Nós temos toda a condição de não cobiçar, porque o Senhor está nos exortando, Ele tem nos orientado.
Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Que divertimento é esse? E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova. Já estavam pondo Cristo à prova. Cristo já estava no meio deles, com eles. Como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Outra vez, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E foram escritos com advertência, exemplo e advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Vamos passar para o verso. Eu observei aqui que são tantos não façam isso, não façam isso, não façam aquilo, né? Então, a palavra não para nós às vezes soa assim como um tom muito pesado, né? Você não pode fazer isso. Mas é isso, o Senhor está falando, não, você não pode fazer isso não, meu filho, meu servo. Você não deve fazer isso, né? Isso não está de acordo com a minha vontade. Não pode. E nós estamos aqui diante dessa mesa, né? Para fazer memória do Senhor, né? Parte da igreja, né? E cremos que o Senhor é o cabeça. Devemos submeter ao Senhor, que é o nosso cabeça. Aí aqui no verso 20, não de novo. Não digo que as coisas que eles sacrificaram são sacrificadas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não, aqui eu já mudo o tom de não, né? Vocês não podem. Eu não falo, vocês não devem, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Irmãos, o Senhor tem ciúmes dos nossos atos, né? Será que eu estou aqui nessa manhã dividido, né? Cocheando entre dois pensamentos, participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? É muito forte, né? Quando fala em demônios, mas temos que estar atento, né? Estaremos participando com nossos pensamentos divididos, né? O Senhor nos convida a participar unicamente da mesa dele, né? A beber dele, a comer dele, né? Que nós possamos, né, ter esse privilégio de poder abrir a porta. Apocalipse 3, ele falando para a igreja de Laodiceia, 20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir de fato a porta para mim, eu vou entrar e vou cear com você, né? Se a minha porta estiver assim, um pouquinho aberta, não vai dar para o Senhor entrar. Ele não entra. Não vai, né? Ele não vai conseguir estar passando na porta para cear comigo, né? Eu posso estar correndo o risco de nessa manhã eu estar ceando sozinho. Estar ceando sozinho, fazendo memória. Estamos todos juntos aqui, mas eu estou sozinho, ceando com o Senhor aqui, sentado na cadeira. Estou só eu. Eu não abri a porta para o Senhor estar entrando comigo, né? Então, abra a porta. O Senhor está ceando de fato com você, né? E você com Ele. E nós ceamos juntos, né? Porque nada foge dos olhos do Senhor, né? Então, que é maravilhoso saber que o Senhor providenciou todas as coisas. E o Senhor continua providenciando, né? A nossa queda, Ele providenciou. A nossa desobediência, Ele providenciou. Mas que possamos estar lembrando que Ele foi morto por causa das nossas transgressões. E nós fomos justificados mesmo. Ele morreu para a nossa justificação. Ele é que nos justificou. Ele é que nos justifica, né? Tenhamos mesmo esse pensamento de não estar dividido, né? O Senhor não quer, não deseja que os servos dele estejam cocheando entre dois pensamentos, né? Que participamos da mesa do Senhor, né?
Então, isso pode ser tão sutil, né, para nós. Ah, mas ele está falando isso aí da mesa dos demônios. Não, eu não quero saber de demônios, não. Mas a coisa é tão assim, tão sutil, né? Que às vezes vamos deixando, né? Vamos deixando se levar. Estamos, às vezes, participando sem abrir a nossa porta de fato para o Senhor, né? Entrar e ceiar conosco. Que o Senhor nos dê mesmo da tua graça, né? Nós possamos continuar nesse pensamento de corpo, estarmos diante dele de pé, né? Porque ele voltará, né? E examinemos a nós mesmos. E comamos e bebamos, né? Do que o Senhor tem nos oferecido de domingo após domingo, todos os domingos, né? E todo aquele que já creu no Senhor, já confessou o nome dele como Salvador, né? Está convidado pelo Senhor a participar nesse momento dessa mesa, porque a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor, né? E ele nos convida nessa manhã para participar. Amém? Senhor, graças te damos, que é um privilégio, como temos ouvido, temos visto que a tua palavra é toda para nos orientar, para nos disciplinar, para nos exortar, Senhor. E obrigado por essa mesa, Senhor, que o Senhor nos preparou para nós, Senhor. O Senhor é o anfitrião. O Senhor deseja reinar em nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Venha, Senhor, a nós o teu reino e faça a tua vontade, Senhor. Nesse momento, nesse tempo que temos, ó Pai, nesses últimos dias que temos vivido, ó Pai, nós agradecemos a Ti mesmo. Nos dê perseverança em permanecer em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.